Processos administrativos disciplinares militares, os conhecidos PADs, ou até mesmo conselhos de disciplina. É possível levar esses processos ao Poder Judiciário para verificar a legalidade ou até mesmo para analisar o mérito? É disso que eu quero falar contigo hoje. É uma procura muito frequente de militares estaduais, é importante que se diga, para verificar algum tipo de inconsistência, seja na fundamentação, seja no proceder destes PADMs ou até mesmo conselhos de disciplina, aqueles processos administrativos que têm o fim de exclusão, de verificar a permanência ou não do militar. É muito frequente aqui no escritório esse tipo de demanda e é importante que a gente converse um pouco sobre os aspectos que fazem, que permitem então que se leve, e essa é a resposta, é possível que se leve sim ao Poder Judiciário a análise tanto da legalidade e excepcionalmente do próprio mérito desses processos administrativos disciplinares militares. E por que isso acontece? E por que eu faço essa referência, então, aos processos vinculados ao âmbito dos estados, aos militares estaduais? Porque no âmbito da Justiça Militar da União existe um tratamento diferenciado. Tanto a Constituição Federal quanto a própria Lei de Organização da Justiça Militar, ela diferencia alguns aspectos. Então, quando eu falar para vocês sobre anulação de processo disciplinar no âmbito estadual, não se aplica isso para o âmbito federal, o âmbito da União, Marinha, Exército e Aeronáutica. Pois bem, nos atendo então somente à questão das forças de segurança, enfim, os militares estaduais, Polícia Militar e Bombeiro Militar. Quando que isso é possível? Sempre que houver algum tipo de ilegalidade, inobservância, seja em relação ao próprio regulamento disciplinar ou questões até mesmo um pouco mais subjetivas, mas que comportam aí um caráter bem delicado de princípios, por exemplo, não foi observada ampla defesa, de alguma maneira se cerceou a defesa ou contraditório em relação à ausência de intimação para que a defesa técnica ou até mesmo militar, em algumas situações, pudesse se manifestar sobre algum ponto daquele processo. E isso se aplica desde o início, desde a sua instauração até o julgamento final. Ou questões relacionadas até mesmo à prescrição, são algumas situações que permitem eu pegar esse processo administrativo disciplinar e levar então para o Poder Judiciário para verificar se irá anular ou não esse processo administrativo. É importante que se diga que isso tem uma relevância e a própria Constituição Federal, lá no artigo 124, salvo engano, no parágrafo 3º ou 4º, vai trazer expressamente a competência da Justiça Militar Estadual e nessa competência insere, então, essa possibilidade de analisar os processos administrativos, as questões disciplinares em geral. Qualquer questão que seja atinente à disciplina militar vai ser estará então adstrito à jurisdição da Justiça Militar Estadual. E esse é um erro muito comum que alguns advogados cometem, que não conhecem a área, que vão buscar anulação desse ato administrativo lá no Poder Judiciário comum, fora do âmbito militar. Pensando, não, mas é contra, enfim, o Estado, Aí aqui, no caso, o Estado do Rio Grande do Sul, então buscaríamos essa jurisdição no juizado, enfim, na vara da Fazenda Pública. E não é assim que funciona. Algumas situações, sim, a gente leva para a vara da Fazenda Pública, mas não atos disciplinares. Aqui está o grande pulo do gato. Quando eu estiver falando de ato administrativo no âmbito da administração militar e que tenha um cunho disciplinar, eu vou estar adstrito, a qualquer momento, à Justiça Militar Estadual. Quando eu estiver falando da prática de um ato administrativo da administração militar, mas que não tem um fim disciplinar, aí eu poderei buscar, então, essa tutela jurisdicional no âmbito, enfim, do Poder Judiciário, que não o militar, mas sim aquele adstrito, então, às varas da Fazenda Pública ou juizados da Fazenda Pública. De forma muito sucinta, pessoal, esse é um tema relevante, é um tema que aparece com muita frequência para quem atua na defesa de militares estaduais e também é cotidiano para o próprio militar, essa dúvida, essa incerteza, entender um pouco mais como é que funciona. Então acredito que de forma muito breve e sucinta consegui esclarecer para vocês esses pontos.
Se ficou alguma dúvida, tu pode comentar nesse vídeo, pode, enfim, colocar alguma sugestão de algum outro tema que tu tenha dúvida e certamente eu irei buscar as informações para te esclarecer. Um abraço!